Boa tarde! E hoje estamos iniciando mais um Cantinho da Ciência, quadro na qual entrevistamos e falamos sobre pessoas na qual revolucionou a história da ciência. Bom, meu nome é Ana. E o meu nome é Cibele. E apresentaremos o podcast de hoje. É isso mesmo, Ana. Hoje a nossa história se passa na Europa, tendo como principal e protagonista uma mulher judia, que enfrentou a Alemanha nazista nos anos 1930 e trabalhou por muito tempo na Universidade de Berlim. Você já sabe de quem a gente está falando? Bom, se você falou Lise Meitner, você acertou! Boa tarde, Lise. Boa tarde, meninas. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Então, Lise, conta um pouquinho pra gente da sua história de vida, sua trajetória, como que foi? Bom, eu nasci na Áustria, em Viena, no ano de 1878. Vim de uma família judia. Meu pai era advogado e minha mãe era uma amante pela música que trabalhava em casa. Sempre gostei muito de matemática e tinha grande interesse por ciências. Foi então que em 1901 me ingressei na Universidade de Viena. Em fevereiro de 1906, obtive o título de doutora, sendo a segunda mulher a receber esse título na universidade. Bom, Lise, e como foi a sua ida para Berlim? Eu imagino que não foi fácil ficar tanto tempo longe da família. Realmente não foi nada fácil. Mas quando eu comecei a me interessar pela área da radioatividade, eu vi que em Berlim eu teria muito mais oportunidade. Foi então que, em 1907, eu me mudei para lá. Logo que me mudei, eu conheci Otto Hahn e juntos iniciamos nossas pesquisas. E em um ano, para vocês já terem uma noção, a gente já tinha publicado alguns artigos juntos. Então, Lise, com certeza eu acho que a sua maior descoberta, né, foi em relação à fissão nuclear, né, que mais impactou e impacta assim até hoje. Conta pra gente assim, como que foi esse processo. Foi a fissão nuclear mesmo. Foi em 1934, o físico Enrico Fermi havia produzido isótopos radioativos, bombardeando o núcleo de urânio com nêutrons. Fermi achou que o urânio se transformava em algum outro elemento mais pesado, um transurânico. Eu, Otto e Fritz, na Alemanha, nos interessamos imediatamente por esses resultados e resolvemos tentar descobrir quais eram esses elementos. Então, em 1938, eu tive de fugir da Alemanha, mas Otto e Fritz continuaram os experimentos. E sempre que tinham algum novo resultado, eles enviavam uma carta para mim. Os experimentos continuaram e eles acreditavam que o núcleo de urânio emitia duas partículas alfa. Tal experimento não era tão explicativo para mim, uma vez que o nêutron não tinha energia para arrancar duas partículas alfa. Então, escrevi uma carta de volta sugerindo que fizessem novos experimentos para identificar os produtos da reação. Eles fizeram novas medidas e tiveram um resultado ainda mais estranho. Parecia que, após a captura de nêutrons, um novo elemento era formado, o bário, de número atômico melhor que o do rádio. Após uma discussão com meu sobrinho, Otto Frisch, ele achou que deveria ter algum erro experimental, mas eu descartei essa hipótese e assim desconfiamos que a única explicação era admitir que o núcleo de urânio estava se partindo em pedaços, um deles sendo o núcleo de bário. Imediatamente, começamos a fazer cálculos e, usando o modelo de gota líquida de Bohr, conseguimos dar uma explicação teórica convincente. Batizamos esse processo, então, com o nome de fissão nuclear. Bom, Lise, é perceptível que as suas descobertas ajudaram tanto na produção de energia quanto na medicina, né? E não só isso, né, Ana? A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, com a utilização, né, das bombas nucleares, que tinham, né, essa tecnologia. Como que foi isso? Você ajudou na criação dessas bombas? Não, eu não ajudei. Ainda em 1943, os grandes grupos de pesquisas ao redor do mundo começavam a pensar no uso da energia proveniente da fissão nuclear para o uso de conflitos armados. Como a guerra estava no seu ápice, diversos países se juntaram para fabricar a primeira bomba de fissão nuclear. Fui convidada para fazer parte disso, mas eu não aceitei.
Eu não queria que o meu serviço fosse usado para fins militares. Bom, eu imagino que você não deve ter gostado de ter visto as suas descobertas sendo utilizadas para fins ruins, né? Realmente eu não gostei. Ainda mais porque em agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas. E com isso eu passei a ser chamada de a mãe da bomba atômica. Porque as pessoas, né, acreditavam que eu teria sido a responsável pelo bombardeio. Nossa. Bom, ser chamado como mãe da bomba atômica, uma bomba na qual destruiu milhares de pessoas, 2 cidades, deve ter sido uma coisa ruim e deve ter doído bastante ouvir ou ver isso do que as pessoas pensavam a seu respeito, né? Sim, realmente. E tem também uma questão difícil da sua vida que foi lidar com o nazismo, né? Como que foi você sendo judia enfrentando isso na Alemanha? Então, não foi fácil. Quando a Áustria foi anexada pela Alemanha em 1938, qualquer pessoa austríaca que fosse de origem judaica seria perseguida pelo governo nazista. As orientações eram de que eu deixasse o instituto, até porque lá tinha professores que apoiavam o nazismo. Foi então que eu me vi forçada a fugir da Alemanha para a Suécia. Nossa, interessante. Mas e sobre seus estudos? Você continuou, parou, como foi? Não, eu não parei meus estudos. Mesmo lá, eu mantive a parceria com o Otto Hahn. Porém, infelizmente, na hora de publicar as descobertas, ele excluiu meu nome dos artigos e insistiu em dizer que eu não tinha contribuído para a descoberta. Nossa, triste saber que mesmo com todos os seus estudos, todos os seus esforços e suas pesquisas, jamais foi laureado pelo Prêmio Nobel ou mesmo não recebeu mérito por suas descobertas, né? Isso é muito triste. Eu sempre fui uma jovem austríaca, vim de família judia, e enfrentei um sistema educacional machista, racista e patriarca. Enfrentei muitos problemas, mas fico feliz de saber que posso ser exemplo para outras mulheres. E apesar de não ter recebido o Prêmio Nobel, em 1949 recebi a medalha Max Planck, da Sociedade Alemã de Físicos. E em 1966, Otto, Fritz e eu dividimos o prêmio americano. Então, Liz, é isso. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Muito obrigada também pelos seus esforços, né, as suas pesquisas. É muito importante para nós sabermos que mesmo com todas essas dificuldades, você conseguiu dar um exemplo para todos nós. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Lembrando que você e a Marie Curie são um exemplo de mulheres a ser seguida na história da química, né, da ciência química. E muito importante recebê-la você aqui e foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, meninas, por estar aqui, pela oportunidade de estar participando do Cantinho da Ciência. E esse foi o nosso Cantinho da Ciência.